Tvameva mata chapita tvameva tvameva bandhuscha sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva. Namastê, eu sou Amrita Das e esse é o Univeda Web Ashram. O que é o hinduísmo? Eu faço yoga. Eu sou hindu? Hindu acredita em quê? Eu posso me converter ao hinduísmo? Ou somente quem nasce na Índia é hindu? Hindu é uma palavra estrangeira na Índia? Bom, vou tentar responder essas perguntas, esclarecer os inúmeros mal-entendidos da narrativa colonial e o choque de pensamento entre Ocidente e Oriente, que tem sido em larga escala uma empreitada colonial, baseada em propaganda, manipulando a narrativa. Bom, sim, yoga é hindu. Yoga é um conceito cujo sistema é desenvolvido nos textos védicos, como Bhagavad Gita, Yoga Vasishta, Yoga Sutra de Patanjali, Hatha Yoga Pradipika de Goraknath, todos textos sânscritos hindus. Culturalmente, remonta aos antigos rishis védicos, os arianos. Eles eram de diferentes etnias e cores. Arya nunca significou raça em sânscrito, muito menos cor de pele. Arya significa nobre, civilizado, virtuoso, seguidor do Dharma, e não uma tribo de homens loiros e de olhos azuis. Este papo de raça ária e raça drávida é um grande estratagema colonial, desenhado pelos eruditos entre os colonizadores, os indologistas europeus e missionários cristãos, que não mediram esforços para reescrever a narrativa histórica pela ótica dos novos conquistadores estrangeiros, e se propuseram a educar os hindus sobre si mesmos. Afinal, a Índia era uma gigantesca galinha dos ovos de ouro, a colônia de longe mais importante e mais próspera do Império Britânico. Para isso, convenceram o mundo, e até mesmo muitos indianos, de que toda sua antiga glória era um mito, uma fábula, que os hindus eram tão invasores da Índia quanto os islâmicos e os cristãos, e que teriam vindo do leste europeu como bárbaros invasores, e ainda acusaram nos hindus todos os problemas sociais advindos das invasões e do colonialismo. Pressupõe-se que somente uma raça branca superior pudesse ter trazido a civilização. A teoria da raça ariana é uma teoria racista e colonial. O sistema colonial é de digestão cultural, roubo do conhecimento, negação da origem, distorções das fontes. Os britânicos destruíram, desmantelaram todo o sistema educacional que resistira às invasões, substituindo pelo sistema educacional missionário, eurocêntrico, imposto que prevaleceu até os dias de hoje. A Índia é a mãe das civilizações da Ásia, o berço da cultura milenar ancestral que sobreviveu ao efeito destrutivo do tempo. Punyabhumi, a terra da piedade. Bharatavarsha, Aryavarsha. Dharmakshetra, o campo de batalha do Dharma, o campo de sacrifício. Hind, Hindustan, Mãe Índia. A Índia sempre foram as Índias. Muitas etnias, línguas e culturas que seguem o mesmo legado ancestral. A diversidade de cores, hábitos alimentares, dos ambientes semidesérticos do Balote e Rajastão, as montanhas nevadas dos Himalaias, na Caxemira, no Nepal, no Arunachal Pradesh, por todo o subcontinente indiano, desde os Caxemiri de pele alva, assim como os hindus do Afeganistão, muitos têm olhos claros, os tamils de pele escura, os assamis de olhos puxados e pele escura, os manipuris de olhos puxados e pele clara, todos são hindus.
e além da Índia, né? O Nepal, a Indonésia, a Tailândia, a Malásia, o Camboja, o Vietnã. Os hindus existem em todas as diferentes etnias da antiga Ásia. Eles existiam também por todo o Oriente Médio, Ásia Central e até partes do leste europeu, antes de serem caçados e perseguidos pelas novas fés que demonizavam a adoração a imagens e o aparente politeísmo dos hindus. A iconoclastia e a superioridade religiosa foram as motivadoras das conquistas coloniais, ao sacralizarem as conquistas. Os antigos rishis eram homens ascetas, sábios que se retiravam da sociedade e se refugiavam nas florestas e montanhas. Estes ascetas, que os hindus veneram como seus ancestrais, desenvolveram um sistema de práticas espirituais que chamamos comumente de yoga. Sistema que, segundo eles, foi intuído através de muita prática espiritual, meditação, austeridade, devoção, o que lhes capacitou a terem o conhecimento, Veda, revelado, canalizado das esferas superiores. Assim como um maestro canaliza a sinfonia das estrelas, os rishis codificaram o conhecimento divino revelado, Darshana. Darshana significa que Deus se revela, ele se mostra. E desta forma, o yoga se baseia num darshana, numa revelação vivenciada e que pode ser realizada. Não se trata de um sistema de crenças. Crer é irrelevante. O intuito é a realização, a vivência. Esses rishis eram nobres, mas ascetas. Renunciavam ao mundo material e buscavam a libertação espiritual através da vida simples e do pensamento elevado, cuidando de vacas, agricultura orgânica, o vegetarianismo, a disciplina espiritual, que envolvia acordar entre as 3 e 4 horas da madrugada, banhar-se em água corrente e fria do rio, purificar-se com rituais e adorações, yágyas, os sacrifícios, agnihotra, sacrifícios de fogo, onde fazem oblações de manteiga, recitando mantras védicos. Praticavam os pranayamas, asanas, meditação, canto de mantras. Desenvolveram um sistema que hoje chamamos de yoga, de tantra. O tantra em si são os ensinos de Shiva, o Adi Yogi, o asceta, o yogi primordial. Deus como o homem que ensina a humanidade como ser divino, como ser pleno. Shiva liberta a mente dos conceitos, rompe os padrões sociais, os laços de família, status social, tabus sociais. Ele rompe com todos os conceitos da sociedade. Ele se senta entre os excluídos, ele não discrimina. E Shiva era e é adorado na mais alta estima, até mesmo pela sociedade védica ariana que ele renuncia. Ao renunciar, o sannyasi se torna sadhu, perfeito, e ele vive da misericórdia de Deus. Ele vive para Deus e aceita tudo que Deus lhe dá. Ele se torna um mendigante, que se associa aos cachorros da rua, aos marginais da sociedade, aos povos tribais que comem cachorro. Ele vê Deus, Paramatma, em tudo e em todos. E agora, todo e qualquer tabu social não lhe é mais uma barreira. Alguns sadhus chegam a extremos. Shiva rege os 3 gunas com seu tridente. Ele é o esposo da Prakriti, da deusa, da mãe divina, a Shakti. E esta é a beleza do Dharma hindu, a diversidade, o respeito. Existem milhares de linhas hindus, desde as mais tradicionais, as mais modernas e não ortodoxas. O hinduísmo não é uma religião como as religiões ocidentais. Na verdade, o que existe é apenas o Dharma, Sanatana Dharma. Dharma significa a lei divina. E Sanatana indica que é eterno, sempre existente.
Mas o Veda em si, o conhecimento que dá origem a toda esta gama de filosofias e culturas que existem dentro do hinduísmo, ele já inicia celebrando a diversidade. O Rig Veda menciona Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. A verdade é uma, mas os sábios a chamam de diferentes nomes. Existem 18 Puranas principais, textos épicos, que são as narrativas dos deuses, da criação, a base teológica. E todos os Puranas, eles aceitam que existe a Trimurti e a Shakti. Apenas eles diferem em alguns conceitos, né? Porque alguns consagram que Deus supremo da Trimurti é Brahma, Pitamaha. Outros afirmam que o Deus supremo da Trimurti é Vishnu, Narayana, pessoa cósmica. Outros afirmam que o Deus supremo da Trimurti é Shiva, Mahadeva. E outros Puranas ainda afirmam que, na verdade, o Deus supremo é a deusa, a Shakti Devi, Chandini, que é mãe até mesmo dos deuses da Trimurti. A tradição védica ela é teísta, mas ela aceita que os sábios têm diferentes pontos de vista, diferentes darshanas da mesma fonte suprema. Porque Deus se revela assim. Deus dá o seu darshana e ele assume infinitas formas. Deus é soberano e pode assumir qualquer forma. E todos podem ser, sob um certo aspecto, verdadeiras, porque tudo é uma questão de perspectiva, e conceitos são a nossa tentativa humana de conceituar Deus, que é inconcebível, que é além da nossa capacidade mental de entender a sua plenitude. O máximo que podemos almejar é o seu darshana, é ele se revelar. E ele o faz quando existe devoção. Então, tudo é relativo na natureza material. A diversidade e os ciclos do tempo estão sempre transformando tudo. No Bhagavad Gita, Krishna explica que ele é o pai, a mãe e o avô, que ele é o som da criação, o sagrado Om, o verbo original, a semente, que ele é a super-alma localizada em cada coração, que ele é os devas e que ele é a consciência, que ele também é ela, a Shakti. Em outro verso ele menciona que as pessoas adoram de acordo com as suas gunas, com as suas modalidades na frequência material, mas em última instância estamos adorando somente a Deus. E existem diferentes sistemas filosóficos védicos, os Saddarshanas, como o Vedanta, o Purva Mimamsa, o Samkhya, o Nyaya, o Yoga. E existem diferentes panthas, ou escolas filosóficas, como os Vaishnavas, que adoram Vishnu como Deus Supremo Pessoal. Os Shaivas, que adoram Sadashiva como Deus Supremo Impessoal. Existem os Shaktas, que adoram a deusa Devi Shakti como a deusa suprema. Existem os Gyanis, que buscam o entendimento filosófico do Brahman pessoal, ou os Yogis, que buscam realizar Paramatma, controlando o ar vital e o alento no coração. Além da manipulação da energia, os tântricos elevam a sua Kundalini Shakti e despertam poderes místicos adormecidos em cada chakra, almejando abrir o seu terceiro olho e ter a visão do Supremo. Existem também sistemas ateístas dentro da cultura védica, como o Charvaka, que foca seu estudo na natureza material e desenvolve com isso conceitos de física. Então, perante tudo isso, fica difícil dizer em que os hindus acreditam. Rótulos como politeísmo e idolatria são apenas preconceitos ocidentais que chocaram os primeiros colonizadores islâmicos e cristãos. Existem linhas hindus que são monoteístas, outras pode-se dizer que sim, são politeístas. Outras se intitulam monistas. Algumas são personalistas, outras impersonalistas. Resumindo, existe muita liberdade de crença no Dharma.
As escolas filosóficas debatiam seus conceitos com argumentos e rejeitavam umas às outras muitas vezes, mas nunca houve caça às bruxas, perseguição religiosa, conversões à força em larga escala. Mesmo escolas de magia negra, Tantra da mão esquerda, que trabalham com entidades da noite e realizam rituais considerados tabus na sociedade, como fumar maconha, se associar com a morte, meditando nos crematórios. Tais sadhus são tão respeitados, ainda que muitas vezes temidos, pelos hindus em geral. Os hindus em geral conseguem compreender que Deus está por trás de tudo. Que sim, Krishna fala no Bhagavad Gita, nem uma folha de grama se move sem a minha sanção. Mesmo a destruição da glória da Índia antiga nas mãos dos invasores é prevista nas escrituras, quando falam de Kali Yuga, nossa era atual, a era das hipocrisias e da desavença. Os hindus em geral aceitam que mesmo que você adore Deus numa forma fantasmagórica, que você adore um Deus estrangeiro, que qualquer adoração é destinada ao Supremo, ao Divino, independente de como nos relacionamos com Deus. São nomes, sua forma, linguagens, conceitos, tudo é relativo ao tempo, local e circunstância. Krishna revela na Gita o conceito de avatar, que Deus assume corpo a cada era, uma forma, um ensinamento de acordo com a era e a cultura local. Deus é atemporal, é universal. Toda alma, toda entidade viva, tudo se relaciona com o divino, independente do nome que o chamamos ou não chamamos, independente até de acreditarmos nele ou não. Nossos sistemas de crenças são irrelevantes. O importante é a realização espiritual e não a crença religiosa que dizemos professar. O conhecimento védico nos liberta de Maya, a ilusão da natureza material, que nos enreda no ciclo de nascimentos e mortes, que condiciona nossa alma, o ser eterno e puro, transcendental, numa prisão sensorial fadada às 4 misérias materiais: nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Presa pelos grilhões dos sentidos e afogada em ansiedade e ilusão. Tantra significa isso, libertar-se dos dogmas, ser, simplesmente ser. O Veda não é sectário nem dogmático. Ele estimula o questionamento, a busca espiritual, a realização. Realize. Isso vale muito mais do que crenças em escrituras, mas vazias de realização, de amor. E Deus é amor. Deus se manifesta em diferentes formas, mas independente do método, seja Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, todos são yoga, união com o divino. E todo yoga, se é de fato yoga, ele acredita em algumas premissas básicas, como karma, reencarnação, espiritualidade, vegetarianismo. Não porque ele simplesmente crê, mas porque ele pode realizar os benefícios. Ainda que existam formas de trabalhar sua espiritualidade quando ainda temos apego à matéria, ao desfrute sensorial, à intoxicação, ao consumo de carne, aos desejos sensoriais, e tudo isso pode ser utilizado de forma ritualística. Mas o intuito é a libertação, é moksha, de todo e qualquer condicionamento. E vimos que o yoga é para todos, mas ele segue uma tradição que remonta à antiga Índia, à linguagem sânscrita, ao sistema guru-discípulo. Vários sistemas desenvolveram tais potenciais. Então, se hoje praticamos yoga, é pela herança dos antigos rishis, é por herança de uma tradição. Algumas escolas de yoga distorcem os seus significados e alteram suas práticas e objetivos, muitas vezes perdendo totalmente o seu significado. O processo de digestão cultural do colonialismo afetou muito o yoga, que hoje é um produto e um mercado bilionário.
Mas mesmo assim, seria desonesto negar a sua origem ou distorcer o seu significado. Existem muitas concepções errôneas sobre os hindus em geral, fruto do colonialismo e antagonismo cultural e religioso entre Ocidente e Oriente. Um dos grandes mitos sobre o Hindu-Dharma é que ninguém pode se converter ao hinduísmo, que o hinduísmo é sectário e conectado apenas à sociedade indiana. Essa concepção hoje é aceita até por muitos hindus, mas ela não é exatamente verdadeira. Muitas lenhas hindus aceitam sim discípulos estrangeiros e dão iniciação bramínica para não indianos. Etnicamente, o hinduísmo é praticado por dezenas, talvez centenas de povos, culturas, línguas e etnias diferentes, tanto na Índia quanto fora da Índia. Na Índia você pode encontrar uma grande diversidade de etnias, línguas, culturas praticando o hinduísmo, tonalidades de pele. Mas também você pode encontrar hindus no Afeganistão, no Paquistão, no Nepal, no Bangladesh, no Mianmar, na Tailândia, na Indonésia, na Malásia, no Vietnã. E nenhum desses povos são arianos, loiros, supremacistas brancos. A aversão a estrangeiros é um fenômeno recente na milenária história da Índia. Remonta às invasões islâmicas na Idade Média, que foram altamente violentas e destrutivas para com os hindus. O Islã proíbe a idolatria e o politeísmo e tentou fazer a Índia um país islâmico durante séculos de invasões. Povos árabes, turcos, persas, afegões matavam vacas e os brahmanas, estupravam mulheres e crianças, destruíam templos, deidades e livros. Universidades inteiras foram destruídas. Cobravam impostos abusivos, proibiam símbolos hindus e peregrinações, impunham a lei da Sharia e o Islã. Depois, sob domínio europeu, a discriminação religiosa ainda prevaleceu, ainda que aparentemente menos violenta, mas muito mais manipulativa. Os europeus destruíram o sistema educacional nativo e doutrinaram gerações com propaganda colonial e missionária. Muitos hindus são desconfiados de religiões estrangeiras e têm um histórico para isso. Muitos hindus são confusos sobre o que é o hinduísmo e muitas propagandas coloniais tiveram grande impacto na população indiana. Mas apesar de tanta opressão, o Islã falhou em conquistar a Índia. O Islã e o cristianismo fizeram tanto mal aos hindus, mas eles não saíram ilesos de sua empreitada. O karma, a reencarnação, a espiritualidade não dogmática, não sectária, está cada vez mais presente na sociedade ocidental. E isso é uma herança do legado hindu védico, assim como o vegetarianismo, a física quântica, o espiritismo, o movimento Nova Era, tudo é influência do pensamento oriental, ainda que muitas vezes distorcido no seu novo corpo. O yoga, o dharma, o tantra, tudo é um legado hindu. Mas então, muitos vão questionar, tá? Mas a palavra hindu é estrangeira, é persa, não é do sânscrito, nem é mencionada nas escrituras védicas. Bom, isso é uma meia-verdade. Hindu é uma palavra puramente sânscrita. Significa ponto brilhante, gota luminosa. É um nome da lua e também do rio Indus, um dos rios mais importantes na tradição hindu. Ao acrescentar um B, forma a palavra Bindu, que é o ponto do terceiro olho que os hindus marcam na testa, e é o símbolo pelo qual os hindus são conhecidos. Ao acrescentar um S, forma a palavra Sindhu, grande rio, oceano, e era o nome da região do Sapta Sindhu, ou os 7 grandes rios, que incluía os 5 rios do Punjab, mais o rio Sarasvati e o Ganga Yamuna. Era o centro de Bharatavarsha na antiga Índia. Hindu é um nome geográfico, sim. E é como os persas conheciam os indianos, mas também os gregos, os chineses e os outros povos, todos conheciam os hindus com esse nome.
É um nome usado para identificar o povo dos rios, os hindus, que eram a fronteira norte da Índia, que ligava tanto a China, a Ásia Central e o Oriente Médio. O nome hindu é sim sânscrito e é como as tradições védicas são conhecidas na nossa era. Aceito tanto fora quanto dentro da Índia. O próprio nome Índia vem de Hind, Hindustan, terra dos hindus, e não é exatamente errado usar o termo hindu. Por ser um termo de origem geográfico, alguns possam afirmar que hindu é sinônimo de indiano, que na origem é verdade. Neste sentido, ninguém pode se tornar hindu. Ou você nasceu na Índia, ou nunca será indiano. Mas não é assim que funciona. A Indonésia, por exemplo, mesmo em si, o nome indica Indo, Indus, Nésia, ilhas, ilha dos hindus. E eram hindus antes das conquistas islâmicas. Hoje resta a ilha de Bali, de maioria hindu, mas mesmo os indonésios islâmicos aceitam o seu passado e sua herança hindu. O Ramayana é o poema épico nacional, Ganesha está na moeda local, o principal empresa aérea é Garuda Airlines, etc. E existem vários hindus também no Nepal, no Camboja, no Vietnã, Maurícios, e até na Europa, na África, na América, e todos eles são hindus, sendo ou não indianos. Hindu hoje é um termo que designa religião e não mais geografia ou política. Milhares de indianos, cristãos e islâmicos não se consideram hindus, apesar de serem indianos ou de terem ancestralidade hindu. Da mesma forma, aqueles que praticam tradições hindus, independente do sistema de crenças, cultura, língua, identidade nacional, qualquer pessoa que reconheça o Dharma, conceito de karma, reencarnação, yoga, tantra, ayurveda, mantra, o sagrado na natureza, reconheça a alma nos animais e nas plantas, que reconheça o divino além dos dogmas tradicionais. Qualquer pessoa pode ser, sim, hindu. E o rótulo no final não importa. Não importa se você se identifica com tal nome ou não, ou qual conceito de crenças você diz professar. Yoga é um estado de consciência. Palavras não importam aqui. Simplesmente seja. Apenas não polua a fonte da água que bebes. Respeite a tradição, mesmo que o resultado seja único, seja seu, pois o conhecimento é pessoal. Mas seja grato pelo presente que recebeste. Om Tat Sat.